Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, o excelente A Memória Vegetal, de Humberto Eco, um livro todo dedicado à bibliofilia. Caso você seja novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos são publicados. Além disso, curta o vídeo para apoiar o meu trabalho. Então bora lá! Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que você que tem interesse em adquirir o livro, vá lá, dê uma olhada, veja o preço e, se for o caso, que adquira através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. Nós temos aqui um livro todo dedicado à bibliofilia, ao amor pelos livros, à coleção mesmo, né, o trabalho que um bibliófilo tem de ir atrás de obras raras. Muito sobre a relação de Humberto Eco com os livros, eu já tinha entrado em contato vendo entrevistas, vendo comentários sobre sua obra e sobre seus livros, né, sua biblioteca, que era algo monumental. Circula aí pela internet um vídeo dele andando no meio dos labirintos da sua biblioteca, é uma coisa impressionante. Além disso, eu já tinha entrado em contato com vários comentários, várias das informações que estão aqui, como por exemplo o catálogo de livros raros, coisas do tipo, neste livro aqui, a partir deste livro aqui. A Misteriosa Chama da Rainha Loana, que também é de Humberto Eco, neste caso aqui um romance. Este romance, ele é excelente, para quem gosta de livros, para quem gosta de papel, de coisa ligada à leitura, coleções nesse sentido. Este livro é excelente. Ele, de repente, um dia acorda no hospital sem memória, sem saber onde está, e ele vai reconstruir essa memória, né, o protagonista, ele vai reconstruir essa memória através do papel. Ele tem uma memória de papel, e essa memória de papel, o título aqui, A Memória Vegetal, tem a ver com papel, né? É algo que se casa muito. E ele aqui, o protagonista, Jean-Baptiste Bodoni, algo assim. Ele era um livreiro, um vendedor de livros raros. Então ele vai falando em vários momentos do livro coisas relativas a livros raros, como era a encadernação, enfim, catálogos, a venda de algumas coisas nesse sentido. E tem uma parte em que ele viaja para o interior, né, para reconstruir na casa do avô, onde ele passou a infância. Ele vai reconstruir a sua vida através das memórias de papel. Lá ele encontra revistas, quadrinhos, uma série de coisas num porão. E ele vai entrando em contato com isso, edições raras. E nós temos ilustrações aqui de algumas dessas coisas, vários personagens, enfim, uma série de materiais. E por que eu estou falando deste livro aqui? Porque nós entramos em contato com tudo isso novamente a partir deste livro, né? Lógico, de uma forma mais até exaustiva, porque é um livro todo dedicado a isso, mas para mim não foi novidade, né? Humberto Eco tem uma vida toda ligada uma vida toda ligada aos livros, e onde quer que ele estivesse, escrevendo, dando entrevista, isso tudo vinha à tona. Este livro aqui, ele é um compilado de conferências, artigos, enfim, textos soltos que ele publicou ou proferiu sobre livros, sobre bibliofilia, e foi tudo reunido neste livro. Ele retira essa imagem da memória vegetal, que ele vai falar que o ser humano, para vencer a sua deficiência de memória, nós não somos como o personagem Irineu Funes, que está aqui no conto Funes o Memorioso, de Jorge Luiz Borges, que Eco cita aqui. No primeiro texto da coletânea, ele vai chamar a atenção para esse personagem que jamais esqueceu de nada. Ele lembra de absolutamente tudo o que ele viu na vida. Enfim, isso acaba sendo negativo. Eu fiz inclusive uma postagem no meu Instagram a respeito do conto, que eu fui ler o conto para conhecer um pouco mais da história. Mas isso acaba se tornando um problema, né? Nós percebemos que, ao mesmo tempo, é ruim, sim, nós não termos uma memória capaz de decorar tudo, de fixar tudo, mas também acaba sendo algo positivo, porque não lembrar das coisas nos faz pensar, como o próprio narrador aqui diz a respeito de Irineu Funes. Bom, mas não tendo
uma memória capaz de guardar tudo o que nós vivemos e tudo o que a nossa espécie viveu desde o início, nós buscamos memórias complementares. A primeira é a memória orgânica, que é a memória dos velhos, dos anciãos, né, das primeiras comunidades, ainda quando não existia escrita, enfim, que eles passavam as memórias daquela comunidade para as novas gerações, né, tudo oralmente. Então, a figura do velho, aquele que transmitia os saberes e as vivências e toda a história daquela comunidade para as novas gerações, foi a primeira memória que existiu, uma memória orgânica. Em seguida veio a memória mineral. A memória mineral, que foi a memória gravada em pedras, em argila. A memória mineral, inclusive, que está no computador, né? Que afinal de contas um minério, o silício, que está na base do computador. O último tipo de memória que surgiu foi a memória vegetal, né? Que é onde está o papel, que afinal de contas, desde os papiros, se utiliza de plantas, né? Então daí, da memória vegetal do papel, vem o título do livro e é também o título do primeiro texto, um texto que para mim é um dos melhores, né? Existem textos mais para frente onde ele vai falar realmente de edições bem raras. Bom, a bibliofilia, vocês sabem, ou quem não sabe, se nós formos traduzir ao pé da letra, seria o amor aos livros. Mas não é bem isso que a gente quer tratar quando fala em bibliofilia. Bibliofilia seria mesmo o ato de ter, de possuir, de colecionar livros, né? Você pode amar livros sem ter nenhum. Alguns capítulos, alguns textos presentes aqui na coletânea, embora muito bons, né? Tem alguns até que trazem fotos de edições antigas, raras, mas são muito específicos e são muito distantes de nós, né? Tem edições aqui que é tão distante de nós que é como se ele descrevesse a Mona Lisa, o quadro Mona Lisa, né? Nós nunca o teremos. Assim como várias edições aqui que chegam a custar milhões. Tem um capítulo aqui, inclusive, dedicado aos catálogos de livros. Eu não sei nem se isso tem aqui no Brasil, onde você vai ali ver quais são os livros que estão em leilão, disponíveis para venda, alguns por preços exorbitantes, né? Os primeiros capítulos ele vai realmente falar da bibliofilia, o que é, como surgiu, a diferença da bibliofilia para a bibliomania, várias nomenclaturas ligadas à coleção de livros. No primeiro capítulo, a memória vegetal, ele vai falar, além da questão das memórias, né, os tipos de memória, memória orgânica, memória vegetal, ele vai falar do livro, a força que o livro tem, né? O símbolo que o livro representa para nós, não diria apenas para o ocidental, mas para todas as culturas que se baseiam num livro, inclusive do ponto de vista religioso, como os muçulmanos, os judeus, etc. O livro tem um peso muito grande. É esse objeto que guarda a verdade. Ele vai falar da riqueza que quem lê tem, né? E ele diz que nossa riqueza em relação ao analfabeto, ou a quem alfabetizado não lê, é que ele está vivendo e viverá somente sua vida, ao passo que nós vivemos muitíssimas. E isso é bem verdade, né? Nós, através dos livros, nós vivemos muitas vidas, as vidas dos vários personagens, as vidas de grandes personalidades quando nós lemos suas biografias. Nós vivemos várias vidas, isso é uma grande verdade. Nesse primeiro texto também, em que ele vai falar dos perigos que o livro corre, né? As ações do tempo, pragas numa biblioteca, o descuido, seja acidental ou proposital, né? Ele diz que muitas vezes o descuido é realmente proposital. O desejo de queimar livros, de convencer você de que você não deve ler um determinado livro, né? Destruir o livro mesmo enquanto objeto. Ele cita como símbolo os nazistas, né? E ele até diz que eles não esperavam destruir todos os livros ou destruir a leitura, mas o ato de queimar livros, de destruir livros, era um ato bem simbólico, né? Daquilo que eles pretendiam. E ele fala também daquelas pessoas que tentam convencer os outros a não ler determinadas obras. É o que acontece muito hoje em dia, né? Hoje em dia não se queima livros acendendo um fósforo, se queima livros publicando na internet e convencendo as pessoas de que determinados autores não merecem ser lidos.
Todo autor merece ser lido, até para que você discorde dele, para que você forme sua opinião e que os outros não formem por você. É o pior risco que você corre e é o pior crime que você comete contra si mesmo, é formar sua opinião a respeito da opinião dos outros. E muita gente quer que você seja assim, tá? Existem várias formas de você condenar um livro. Ele trata de algumas delas aqui. Ele diz: temam aquele que destrói, censura, proíbe os livros. Ele quer destruir ou censurar nossa memória. Aqui também ele vai falar de como que nós lemos com o corpo inteiro, né? O nosso corpo já meio que se adaptou ao ato de leitura. Então nós buscamos as melhores posições. O próprio livro se adaptou a formatos mais agradáveis ao toque, enfim. E claro, né? Como um bibliófilo, ele vai falar desse prazer de ter o livro. Aquele prazer que nós, enquanto amantes do livro, nós não vemos na leitura de um livro digital, né? Eu, por exemplo, não leio, já tive que ler alguns PDFs na vida, mas foi a pior coisa do mundo, li por obrigação. E se depender de mim, eu só leio no papel. Nada substitui o toque das diferentes texturas de página, de capa, a sensação de você estar com o livro, de cheirar, enfim. Cada livro é uma experiência. E, enfim, todo amante do livro, todo bibliófilo, embora eu não seja bibliófilo no sentido em que Eco era, mas sim, isso é bem verdade. No segundo texto, chamado Reflexões sobre a Bibliofilia, ele vai definir a bibliofilia e vai dizer que a bibliofilia certamente é o amor aos livros, mas não necessariamente ao conteúdo deles. Sem dúvida, há bibliófilos que colecionam por assunto e até leem os livros que acumulam. Mas, para ler muitos livros, basta ser rato de biblioteca. Não, o bibliófilo, ainda que atento ao conteúdo, quer o objeto, e que este seja, se possível, o primeiro saído das prensas do tipógrafo. Já é algo que eu não tenho interesse, né, de pegar primeiras edições ou algo do tipo. Mas, sim, o objeto com certeza nós queremos. Algo interessante também que ele fala é das marcas de leitura. Embora ele tenha esse cuidado com as primeiras edições, ele não deixa de marcá-las, mesmo com o grafite ali, devagarzinho, para não marcar demais e ser possível apagar depois. Mas que ele deixa suas marcas na leitura, porque isso serve até posteriormente, no futuro, quando você retorna, você rememora aquele momento. Ele diz que, pegando alguns exemplares da época da formação dele, ele se reencontra com o jovem Eco, né, de 20 e poucos anos. E isso acontece muito comigo. Eu gosto muito de marcar o livro. Às vezes, quando eu coloco alguma coisa que remete a uma opinião muito particular minha sobre um livro, eu gosto de deixar a data, porque futuramente eu posso até mudar de ideia e eu coloco a nova data, isso já aconteceu muitas vezes, ou concordando comigo, né, ratificando o que eu tinha dito, ou mostrando que eu mudei de opinião com o tempo. Enfim, isso é bem bacana também. E aí tem um trecho que é épico em Umberto Eco, né, que é quando ele vai falar das pessoas que chegam numa biblioteca e perguntam se você já leu todos os livros que estão ali, né. Embora ele chame isso de idiotice, de ignorância, eu não acho que deva ser assim. Na verdade, ninguém tem a obrigação de conhecer o mundo dos livros, né? O mundo do conhecimento. Eu penso bem assim. Então é normal que algumas pessoas, principalmente quem está começando, até quem quer ter uma vida entre livros, mas está começando, faz um pouco essa pergunta mesmo. Ele pensa em algumas respostas. Ele diz que a primeira é dizer, não li nenhum. Do contrário, por que eu estaria aqui? Só que ele diz que essa resposta coloca quem perguntou numa superioridade. Não vejo motivo para lhe fazer tal favor. Então ele prefere outras. Ele diz que a segunda seria dizer, mas, caro senhor, muito mais, né? Ou seja, já li muito mais do que está aqui. Lembrando que a biblioteca dele tinha 30 mil volumes, né? A ideal mesmo para ele, a que ele vinha usando neste tempo, era dizer, os que já li eu mantenho na universidade. Estes são os que devo ler até a próxima semana. Eu gosto muito dessas respostas, embora, claro, né, cheias de ironia, mas eu sempre tento dizer para as pessoas que não, que na verdade eu tenho livros que não são para ler, já fiz até um vídeo sobre isso aqui,
como dicionários, enfim. E dos livros que são para leitura mesmo, uns 90% da minha biblioteca, 85% a 90%, eu não li todos. E a biblioteca, e isso Eco já disse também, a biblioteca ela fica muito mais como uma provocação para a leitura, para você se dar conta de que o que você conhece é muito pouco e que você se sente sempre muito instigado a buscar um livro para ler. Então, por mais que, claro, sempre temos mais livros do que já lemos. Teve um tempo que não, né? No começo, eu não tinha condição de estar comprando livros, basicamente eu lia mais do que tinha, né? Porque eu lia muito Xerox da universidade. Hoje em dia eu tenho muito mais do que li, e isso é muito bom, porque sempre eu tenho algo novo a conhecer aqui. E o restante do livro, ele vai se deter bem em determinadas edições, em determinados livros raros, e a história por trás desses livros, a importância que eles têm, importância muitas vezes no aspecto visual mesmo, né, da obra. Alguns foram bem pioneiros nas ilustrações, outros são de autores que enxergaram muito bem determinadas áreas. Os livros a respeito de ilhas, né, o fascínio que a ilha provoca no ser humano, enfim, os livros que trataram desse assunto. Tem um capítulo sobre Kircher, um autor que, pelo que vejo, publicou a respeito de quase tudo, se equivocou muito, mas também adiantou muita coisa que a ciência depois traria. Enfim, um livro muito bom, tá? Eu gosto muito dos livros sobre livros, entendo inclusive que algumas pessoas podem não gostar do tema, acredito inclusive que este vídeo aqui não terá muitas visualizações justamente por isso, mas é interessante, é algo que eu gosto de ler e como acabei lendo, decidi trazer aqui para vocês, comentar um pouco sobre o livro e fica aí o convite, o estímulo para que vocês que gostam do objeto livro, que gostam da história do livro, que veem a importância desse objeto, que procurem a obra, que adquiram, que leiam pelo menos ou numa biblioteca ou coisa do tipo, porque com certeza vai ser do agrado de vocês, tá? De quem gosta de livros. De quem não, talvez seja um livro visto como algo descartável, assim como o livro físico é para muitos, né? Então é isso. Não deixem de comentar, de interagir com o vídeo. Como eu sempre digo, a participação de vocês é essencial para este canal. Deixem sua sugestão para futuros vídeos. Na medida do possível, eu estou tentando atender aos pedidos de vocês. E fica o meu agradecimento pela constante audiência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.